Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Glaucia Nunes de Lima Vieira, eu sou a portadora do RU número 10-28299, estudante de licenciatura em História na Faculdade Uninter, Polo de Londrina. Como nós estamos aí numa pandemia, infelizmente nós não pudemos, tá fazendo os estágios da maneira que era antes, que era presencial dentro da escola. Então a Uninter, junto ao MEC, disponibilizou esse método de estar fazendo aí o estágio. Então eu quero agradecer, antes de dar continuidade, a cada pessoa que está assistindo este vídeo, que vai participar do evento, sabe? Eu quero agradecer muito, peço para vocês, por favor, que vocês deixem os seus comentários, deixem suas dúvidas, sabe? Comentários que ajudem na reflexão, que a gente possa debater o tema, porque a intenção é conversar sobre, tá bom? O tema do nosso evento é Gestão Escolar, Repensando a Escola. Eu espero que vocês gostem, que seja proveitoso para vocês, assim como foi para mim estudar tudo que eu estudei. Esse estágio está sendo de um aprendizado enorme. Muito obrigada e vamos para o vídeo. Então, o que veremos hoje? Hoje nós vamos falar sobre o conceito de educação. Vamos conversar sobre o conceito de educação enquanto instituição e também vamos estar falando sobre as primeiras escolas, onde surgiram as primeiras escolas. Vamos estar conversando também sobre a história da educação no Brasil e vamos tratar também dos programas, de educação que foram criados aqui no Brasil nos últimos anos, tá bom? Vamos fazer uma pequena reflexão, principalmente, em especial, sobre a educação inclusiva, tá bom? O programa de inclusão de pessoas surdas e mudas, dentro das unidades escolares. Então, para a gente começar, vamos aprender aí o conceito de educação. Vamos à imagem. Então temos a palavra educação, que vem do latim educatione, que significa ato de educar. Então, gente, existem vários conceitos de educação, ok? Ao longo do tempo elas vão se modificando, tá? Eu deixei um vídeo para vocês, eu vou colocar aqui o vídeo para vocês estarem visualizando um pouco sobre isso e aí a gente continua falando sobre esse assunto, ok? Exemplificando, voltemos ao Brasil do século XVI. Naquela época, não havia o entendimento que as mulheres precisavam de uma educação acadêmica sofisticada, já que o seu destino seria firmado através do seu casamento e da constituição de uma família. A sua educação era baseada no papel de boa mãe e de ótima esposa. Sua educação também era baseada nos princípios da fé católica. Havia também algumas noções de leitura, a escrita e cálculos básicos. Não podiam frequentar a faculdade, até porque, naquela época, não existia faculdade. Quanto à profissão, não podia escolher a sua própria profissão.
se queria permanecer casada, se queria ter filhos. Quanta coisa diferente, não? Agora, na atualidade, as mulheres estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho. E como será que ficou a formação acadêmica, hein? Agora, os homens e as mulheres têm a mesma formação acadêmica. Pode escolher sua profissão, ter mais de uma profissão. Pode escolher se vai continuar casada, se vai continuar solteira, se vai ter filhos, se não vai ter filhos. Na atualidade, essa frase que você está vendo resume muito bem o momento que nós estamos vivenciando. E aí, perceberam como o conceito de educação se modifica ao longo dos anos, se modifica dependendo da sociedade? Por isso, observamos que existem diversos conceitos de educação. Como vocês puderam ver no vídeo, a educação ela está relacionada à sociedade em seu tempo, tá bom? Então, o conceito de educação, ela se modifica, tá? Então, é algo, assim, difícil de você determinar, né? Cada sociedade tem um conceito de educação. Então, o que vale para um, né? Vamos supor, o mundo islâmico, ele tem um conceito de educação diferente de nós, aqui, ocidentais, tá bom? Vamos à imagem sobre a definição de educação da autora Michele Fernandes Lima. Ela escreveu o livro, né, A Função do Currículo no Contexto Escolar, tá bom? Então, dá uma olhadinha na imagem para vocês verem aí a definição da educação nas palavras dessa autora. Abre aspas. A educação é permanência e transformação em um processo interativo. Fecha aspas. Michele Fernandes Lima. A função do currículo no contexto escolar. Bom, agora que já sabemos, assim, como que é a educação, né, de modo geral ali, né, o conceito, a sua origem da palavra, enfim, nós vamos tratar agora sobre a educação enquanto instituição. Então, vamos à imagem. Então, a educação enquanto instituição, ela é responsável pela formação dos indivíduos de uma sociedade. Então, gente, de acordo com a imagem, né, que vocês acabaram de ver, a educação, ela é uma forma de institucionalizada, tá? É uma forma de socializar o saber, tá? Então, você vai estar socializando o saber formal, formalizado pelas instituições, né, do governo, enfim, tá? Mas, como nós já começamos, assim, a falar sobre educação enquanto instituição, eu quero falar para vocês agora, a gente vai estar vendo na imagem, sobre as primeiras escolas. Abre aspas. As primeiras escolas surgiram no Antigo Egito, quando houve uma divisão intensa do trabalho. Fecha aspas. Maria de Fátima Rodrigues Pereira, no livro Trabalho e Educação, uma perspectiva histórica. Agora vamos à síntese da informação. Então, temos que as primeiras escolas surgiram, então, no Egito Antigo. Mas em qual contexto? De divisão social do trabalho em um sistema escravista. Este contexto impulsionou a educação em duas modalidades de ensino: homens livres e escravos serviçais. A educação dos homens livres era voltada para atividades intelectuais
exercícios físicos de caráter lúdico ou militar. Já para os escravos e serviçais, o ensino era voltado para o próprio processo de trabalho, então eles aprendiam de acordo com a sua profissão diária. Gente, como vocês puderam ver na imagem, a escola, né, surgiram lá no Egito, né, com aquela questão de divisão do trabalho, né, e agora a gente pensa, né, então quer dizer que nasceu no Egito? Sim, nasceu no Egito, né, como tá falando o livro, né, que eu citei aí para vocês, tá bom? Só que, gente, ela como uma instituição, uma coisa mais formalizada, sabe? Já assim, com o pensamento de ter ali matérias voltado já para um conhecimento mais conceitual, mais intelectualizado, sabe? Aí não, aí nasceu em outro lugar, tá? Aí foi na Grécia, tá? Vamos à imagem para vocês darem uma visualizada. Então, a palavra escola vem do grego. Significa lazer e tempo livre. Então, gente, o que precisa ficar claro para vocês? A educação, ela está estritamente ligada ao trabalho, ok? Por isso, lá no Egito, começou o ensinamento, né? A questão do ensinar, tá bom? Na Grécia, essa questão do trabalho não é bem vista, tá? Então, como que se dá a educação na Grécia? Como que começa o pensamento, né, de educação? O ensino lá é voltado já, eles olham para o trabalho como uma coisa ruim. Então, eles olham assim, o tempo livre que você tem, né? Então, as pessoas que têm tempo livre se reuniam em praças públicas para receber, para fazer questionamentos, para fazer debates, né? Para levantar alguma hipótese, enfim, eles debatiam entre si sobre a sociedade. Quem tinha tempo livre? A aristocracia, né? Quem é pobre, serviçal, escravo, não tinha tempo livre para estar indo lá em praça pública, ok? Após isso, no ano de 387 a.C., surge a primeira academia, né? Que é a Academia de Platão, que todo mundo aí já sabe, né? Que a maioria das pessoas já sabe, né? Nessa Academia de Platão, gente, que começa a ter o ensino, né? Mais formalizado. Ou seja, começa a ter disciplinas como aritmética, filosofia, sabe? Artes, né? Artes cênicas. Então, é ali que tudo começa a se modificar. Mas ainda é um ensino muito voltado para a elite. É um ensino muito voltado para quem tem tempo de estudar. Então, mas é lá que está a raiz da nossa educação. Foi com o Egito e com a Grécia que tudo começou. Gente, olha, é claro que existe uma longa história, né? Que ocorreram aí desde lá da Grécia Antiga até aqui, né? Não tem como eu passar toda a história da educação aqui para vocês, tá bom? Mas a gente vai pontuar aqui para vocês sobre a história da educação no Brasil. Afinal, é onde nós moramos, né? É interessante que nós possamos entender sobre como surgiram, como que foi lá no passado, né? Fazer essa reflexão, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês o vídeo, uma breve história da educação. Espero que vocês gostem e a gente volta falando sobre ele.
Quando a Companhia de Jesus desembarcou por aqui com a missão de converter os nativos à fé católica, trouxe na bagagem métodos pedagógicos. A alfabetização era o caminho mais seguro para a catequese, para mudar hábitos e costumes. Começava assim a história da educação no Brasil. Nos primeiros anos, a Companhia de Jesus, tendo à frente o padre Manuel da Nóbrega, fundou colégios e escolas de instrução elementar. Os jesuítas aplicavam 2 modelos de instrução, um para os indígenas, centrado na leitura, escrita e poucas operações, e outro voltado para os filhos dos colonos, consistindo no ensino mais culto. Durante os 210 anos de serviços educacionais prestados pela Companhia de Jesus, toda a ação pedagógica foi marcada pela ausência de discussão. O pensamento crítico passava longe das salas de aula. O ensinamento proposto pelos jesuítas era alheio ao interesse da coroa portuguesa, que agora queria colocar as escolas a serviço do Estado e não mais da fé. Quando foram expulsos do Brasil em 1759, havia aqui 17 colégios e escolas de primeiras letras funcionando. Sem os jesuítas, a educação brasileira praticamente voltava a estaca zero. Em 1807, a família real deixa Portugal e se muda para o Brasil. Com a chegada da corte, há investimentos no ensino técnico e se multiplicam as escolas de ensino superior. Por outro lado, a educação popular, com estudos primários e médios, fica esquecida. O período é de poucos avanços. Com a independência em 1822, aparecem os primeiros sinais do ensino como instituição. Um artigo na primeira Constituição Brasileira de 1824 não deixa dúvida. A instrução primária é gratuita para todos os cidadãos. 10 anos se passam até que um ato institucional transfere aos estados o dever de se responsabilizar pelos ensinos primário e secundário. Longe do papel, os números eram alarmantes. Em 1844, a rede de ensino básico atendia a pouco mais de 2.400 alunos. No Brasil, a população infantil era então de mais de 250 mil crianças. Entre 1889 e 1929, a educação brasileira teve a influência do pensador francês Auguste Comte, que pregava um ensino leigo, livre e gratuito. O analfabetismo no Brasil chegava, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a 65% da população. Após a Primeira Guerra Mundial, há um surto industrial. Aumenta o operariado entre imigrantes italianos e espanhóis. A partir de 1930, a educação como instituição ganha contornos mais definidos com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública pelo governo provisório de Getúlio Vargas. A Constituição de 1934 estabelece pela primeira vez na nossa história que a educação passa a ser um direito de todos e que deve ser promovida pelos poderes públicos e pela família. A esse período, segue o Estado Novo de Getúlio Vargas e a valorização do ensino profissionalizante. Nesta época, o ensino era dividido em 5 anos de curso primário, 4 de curso ginasial e 3 de colegial. Em 1947, o governo federal lança uma campanha nacional de alfabetização. Durante o período da ditadura militar, de 1964 a 1984, o ensino superior privado ganharia espaço. Para acabar com o excedente de estudantes aprovados e sem vagas nas universidades, foi criado o exame de vestibular classificatório. Com o fim do regime militar, educadores de diversas áreas do conhecimento passaram a discutir o ensino de uma forma mais ampla e democrática. Com a promulgação da nova Constituição em 1988, nasce a última versão da LDB. Baseada no princípio do direito universal à educação para todos, ela traz entre suas principais características o ensino fundamental obrigatório e gratuito, a gestão democrática do ensino público e progressiva autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares. Ela é aprovada em 1996, às portas do século XXI. Bom, pessoal, então assim, é interessante ver, né? Que a educação saiu lá dos jesuítas, né? Passou assim por uma série de transformações e são transformações na realidade recente, né? Se a gente parar para pensar que a educação começou a tomar esse corpo de educação mesmo, foi já na Primeira República, né? Então, na Primeira República que começamos a ter assim o pensamento ali de educação,
tá bom? E assim, o que eu queria falar para vocês, que dá a impressão ali no vídeo que acabou ali, né? A história da educação no Brasil acabou em 1996. E não, né? Nós estamos aqui no ano de 2021. Então, uma série de coisas aconteceram, muitos programas foram desenvolvidos, né? Pela educação, né? Com o objetivo de pensar a educação, né? Então, eu fiz uma linha do tempo para vocês em vídeo, tá bom? Para estar simplificando para vocês, racionalizando para vocês, tá? Os programas que foram criados, tá bom? Vamos ao vídeo. Como vocês podem ver no filme, dá a impressão que a história acabou, né? Em 1996. Mas não é isso que acontece, estamos no ano de 2021. Então eu fiz uma linha do tempo para estar explicando para vocês um pouco mais da história até o ano de 2021, tá bom? Ainda no ano de 1996, foi criado o PCN, Parâmetro Curricular Nacional, que ele estabelece diretrizes para a estruturação e reestruturação dos currículos escolares de todo o Brasil. Já no ano de 1998, foi criado o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. É um instrumento de avaliação do desempenho dos alunos das escolas. Já no ano de 2004, foi criado o ProUni, que é o Programa de Universidade para Todos. Foi uma maneira de democratizar o ensino superior. Ainda no ano de 2004, foi criado o SINAES, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, com o objetivo de assegurar o processo nacional de avaliação de todas as instituições de educação superior, dos cursos de graduação e também o desempenho de todos os acadêmicos, estudantes dessas instituições. Em 2005, a língua brasileira de sinais, Libras, passa a ser inserida como disciplina curricular nos cursos de formação de professores, para o exercício de magistério em nível médio e superior. No ano de 2006, foi criado o PROEJA, Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na modalidade de ensino de jovens e adultos. Os alunos da EJA aprendem uma profissão enquanto conclui o ensino fundamental ou o médio. Já em 2007, temos o Fundeb, que é um fundo de recursos para a educação. Eles são distribuídos de acordo com os números de alunos matriculados nas redes estaduais e municipais estabelecido pelo censo escolar. Ainda em 2007, temos o PDE, que é o Plano de Desenvolvimento da Educação. Por meio deste programa, o objetivo é suprir as deficiências e carências da educação brasileira, superando assim as nossas limitações no campo educacional. Ainda em 2007, foi um ano muito importante, hein, gente? 2007. Temos o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele reúne num só indicador os resultados de dois conceitos, o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O indicador mede a qualidade do aprendizado nacionalmente e estabelece metas para a melhoria do ensino. Em 2011, foi criado o Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A finalidade é ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica, por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira.
No ano de 2015, foi lançada a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, o documento que define o conjunto de aprendizagens essenciais no percurso da educação básica. Já em 2017, surge a Lei da Reforma do Ensino Médio, que estabeleceu uma série de mudanças na estrutura do ensino médio, ampliou o tempo mínimo dos estudantes na escola e definiu uma organização curricular mais flexível, com a oferta de diferentes itinerários formativos. No ano de 2019, temos o PNA, Política Nacional de Alfabetização. Busca amparo nos estudos científicos para avançar e melhorar no progresso e no processo de alfabetização infantil. No ano de 2019, ainda, temos o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Prevê aí uma implementação de 216 colégios até o ano de 2023. O objetivo, gente, é promover a melhoria na qualidade da educação básica. E finalmente chegamos à nossa última etapa da nossa linha do tempo, o ano de 2020, com o programa É Tempo de Aprender. Esse programa, gente, visa o aperfeiçoamento, o apoio e a valorização dos professores e gestores escolares. Então, gente, voltando assim, né, unindo o vídeo à linha do tempo, tá bom? Então, assim, explicando a história aí da educação, né, até o primeiro reinado ali, tá bom? Até o primeiro reinado, não, até um pouco antes de começar a Primeira República, ok? Então, gente, o que a gente vê? Uma educação mais imposta pela igreja, né? Que é em comum acordo ali com a coroa, né? Então, os jesuítas vêm, catequiza os índios, ensina através da Bíblia, né? Que era ensinado, né? Então, através da Bíblia era ensinada questões bíblicas para eles, então, a ler e escrever, né? Era esse tipo de ensinamento religioso. Não se ensinava a pensar, não se ensinava a criticar o que estava acontecendo, né? Tendo em vista até mesmo aquela questão medieval ali de que você nasceu assim porque se você está numa determinada posição social é porque Deus quis dessa maneira, ok? Passando esse período aí, o que aconteceu? A coroa, ela estava achando, né, não, simplificando bem para vocês, tá? A coroa não estava gostando ali de tanta influência, né, do bendito dos jesuítas. Eles não estavam gostando, os jesuítas estavam ganhando muito poder. E aí a coroa quis fazer um ensino mais centralizado à coroa, ok? E os jesuítas, lógico, não gostaram. O que a coroa fez? A coroa portuguesa, né? Destinou, então, para que eles fossem embora, né, do Brasil. Sim, uma das coisas também que deu um impulso, né, que foi marcante, a vinda da família real para cá foi muito marcante para estar pensando sobre a educação. Após isso, com a independência do Brasil, as coisas começam a mudar um pouco mais, né? Um pouquinho. Daí tem uma lei, que é uma lei para inglês ver, né? Não é uma lei que realmente tenha levado a cabo. Por quê? Porque ainda a educação, gente, era obrigação das províncias, né? Então existia ali na Constituição uma lei, mas era voltada para a província. E aí, então, nesses 500 anos do Brasil, aconteceram muitas coisas, né? Mas a partir do primeiro reinado é que a gente vê realmente uma transformação, né?
no pensamento e tudo mais. Mas por que acontece essa transformação, né? A transformação da educação acontece e está totalmente ligada ao trabalho. É o período que está acontecendo guerras, né? Período está acontecendo em 1930, Revolução Industrial aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, já lá nos Estados Unidos, enfim, em outros lugares já aconteceram essas revoluções, ok? Mas aqui no Brasil o negócio foi um pouco mais devagar, né? Então, começou-se a ter essa visão de educação, né? Por quê? A indústria precisava de mãos de obra, né? Então, assim, eles precisavam que as pessoas soubessem ler instruções, gente. Precisavam, não é só trabalhar, né, como um robô. Então, existe a educação, foi pensada, e até hoje é pensada, né, muito ligada ao trabalho. Porque a partir do momento que começou a se industrializar, aí foi criado o MEC, né? Várias coisas foram acontecendo. Então, por conta disso, né? A industrialização foi um pontapé muito grande. A gente estava vivenciando, começando a Primeira República, né? Então, na Primeira República, o que estava acontecendo? Os escravos tinham recebido a abolição, né? Estavam soltos, estavam livres. Então, muita mão de obra sobrando, né? As pessoas não estavam recebendo a educação primária que precisavam, entendeu? Era poucas pessoas recebendo essa educação. Aí eles começaram a se organizar, né? A organizar melhor a educação, a pensar nas salas e tudo mais, tá? Então tá totalmente ligada, gente, à industrialização, tá bom? E o Vargas, ele às vezes dá a impressão que saiu da cabeça dele, né? Assim, vou agora fazer o MEC, né? Não, teve lutas, tá? Teve muitos pensadores ali, ó, falando e mostrando, né, para ele o caminho. E ele era, né, um sujeito antenado. Então, ele estava, ó, prestando atenção nos outros países, tá bom? Prestando atenção como que os outros países estavam fazendo para ter a educação, para ter um país desenvolvido, para ter o progresso, enfim. Então, ele estava de olho nas notícias dos outros países. E isso fez com que ele pensasse na educação com um pouco mais de carinho, tá bom? Sobre esse assunto, sobre uma pessoa que às vezes a gente nem toca muito no assunto, enfim, eu nem sabia que ele tinha tanta, como que eu posso dizer, influência, né? Tinha influenciado tanto na educação. Benjamin Constant é o nome dele, né? Benjamin Constant, gente, para quem não sabe, na educação, ele, assim, ajudou muito. Por quê? Em meados ali de 1892, ele que pegou e influenciado, né, pelo positivismo, sabe? O Benjamin Constant foi o primeiro a gerir, vamos colocar assim, um órgão escolar, tá? E a partir dele, em 1896, foi ali que começou a surgir os primeiros grupos escolares, tá bom? E esses grupos começou a ser copiado, né, no restante do país. Então, o restante do país começou a copiar este modelo de educação. O ensino, ele foi dividido em séries, né? E por faixa etária. Então, da onde que surgiu, né, a ideia, né? Dessa reforma de 1896. Gente, outra coisa importante que essa reforma de 1896 acarretou, vamos colocar assim como consequência, né? Então, tínhamos lá os grupos escolares, né? E a separação de turmas, enfim, por faixa etária, né?
o que acarretou foi que eles começaram a precisar de mais professores, tá? Então, essa necessidade de mais professores impulsionou a criação de mais escolas. E aí eles precisavam de mais escolas para também ensinar esses professores para estar ensinando. Então, olha só, uma coisa, né, foi movimentando a outra. Foi um mecanismo foi girando, tá? Então, foi através dessa reforma que tudo aconteceu e uma coisa foi levando a outra. Então agora tá precisando disso, então vamos pensar nisso. Agora a gente precisa de tal coisa, vamos pensar nisso, tá bom? A estrutura administrativa da escola, ela foi toda baseada, né? Foi ali que nasceu. Então, os diretores, por exemplo, né? Foi ali que surgiu o primeiro diretor, foi neste período, né? Dessa necessidade. Então, aí que começou a pensar que tinha que ter uma organização escolar ali, né? Tinha que se organizar a escola, entendeu? Então, foi neste período que começou. Gente, olha, agora sim, falando um pouco ali daquela linha do tempo, né, que eu fiz para vocês ali, tá? Eu sei que ficou um pouco cansativo, né? Eu sei que linha do tempo, até às vezes falar de história, né? Não seja uma coisa assim que as pessoas gostem tanto, né? A não ser quem é da área de história que gosta, né? Mas eu fiz aquela linha do tempo para vocês saberem os programas, né, que foram criados, enfim, tudo que foi acontecendo ali, né, durante a educação até o ano de 2020, tá bom? Então, assim, gente, o que eu quero que vocês parem para analisar? Vocês viram a quantidade de programa que foi criada? Gente, muitos programas, sabe? A educação foi muito pensada e repensada. Então, assim, uns programas foram criados para quê? Para avaliar a educação, né? Uns programas foram criados para avaliar o professor. Uns foram criados para avaliar a qualidade da educação já no nível mundial, né? E teve o programa que foi criado para impulsionar a educação, para dar uma base melhor para a educação, né? Com o intuito de que a educação melhore na sua pedagogia, né? Melhore na maneira de você ensinar, enfim. E assim, leis e mais leis, né? Então, olha, é muita lei que foi criada, muita lei. Então, assim, o que eu analiso, tá? Com cada um, gente, a intenção aqui é levantar ideias, levantar debate sobre, tá bom? Então, eu não sou a dona da verdade, eu tô falando aqui a minha visão sobre, tá bom? Enquanto estudante, tá ok? Então, a minha visão de tudo que eu vi, né, é que, gente, é lei e mais leis e mais programas e nós não temos uma educação de qualidade, sabe? Então, é assim, é como se eles pegassem e falassem, tá, sei lá, a educação não tá indo bem das pernas, vamos fazer uma lei. A educação não tá indo, não tá legal, vamos fazer um programa, sabe? Eles criam programas, e se cria programa, se cria programa, se cria programa, eles não melhoram o programa. Vamos colocar o programa do ProUni, né? Vamos ver o que tá tendo de ganho, o que tá sendo legal, o que dá para melhorar, o que dá para retirar do programa, né? Não, eles criam outros programas, sabe? Então, é muita criação de programa, é muita
fingimento, né? Pelo perdão da palavra, né? Fingindo que estão, gente, fingindo que estão interessados na educação, tá bom? Então, é essa visualização que eu tenho. Então, assim, dentro dessa visão, vamos falar um pouquinho, né, de um dos programas, que é o programa da inclusão social, né? A inclusão de surdos, né, e mudos, né, que tem na lei de diretrizes e bases, né? As libras na escola, né? Então, eu quero analisar um pouquinho junto com vocês. Então, assim, gente, o que eu analiso, né, dentro dessa lei aí de inclusão? A pessoa, a lei, ela é muito bonita, né? Eu acho extremamente importante a inclusão, ok? Extremamente importante. Mas tem que ser levado muito a sério, sabe? Pela sociedade toda. Não é por algumas pessoas. Então, o que eu vejo nessa lei da inclusão? Eu vejo que não funciona na prática, tá? Então, assim, vamos a um exemplo, ok? Eu sou uma professora na sala, tô dando aula, tá bom? Aí eu sou notificada que vai ter um aluno surdo, né, na minha sala de aula, ok? Muito bem. Aí, eu, professora, se eu não sei Libras, né, enfim, não tenho domínio de Libras, o que acontece? É mandado pelo Estado, pelo governo, pela prefeitura, enfim, pela Secretaria de Educação, uma pessoa para traduzir a aula em Libras para o aluno, tá? É dessa maneira que é feita a inclusão da criança dentro da sala de aula. Então, este aluno, gente, ele vai para a sala de aula com um monte de criança ouvintes, tá? Então, um monte de criança ouvintes, a professora é o quê? Ouvinte, né? E tem lá a professorinha que estudou para isso, se especializou e ela está designada a traduzir a aula para o aluno em Libras, ok? A ajudar ele no que ele precisar. Muito bem. Aí, o que eu acho errado, né, no meu entendimento e levantando aqui para vocês uma discussão, ok? O que eu penso, o que eu analiso, né? Tá havendo inclusão de verdade? Será que tá havendo inclusão? Este aluno, ele tá ali dentro da sala, ele tá se socializando de verdade com as pessoas? Uma das funções da inclusão não é ter uma pessoa em Libras ali, traduzindo a aula para a pessoa. Um dos objetivos da inclusão é a socialização, é fazer com que o aluno se socialize com outras pessoas, tá? Então, este aluno, ele continua inserido na cultura surda, tá? Então, assim, ele continua se comunicando livremente com os surdos, que sabem Libras, e se comunica livremente com ele, ok? Não acontece isso na sala de aula. Na sala de aula, os alunos se comunicam através ainda de mímica, tá? Então, o que eu vejo, analiso, que seria interessante? E levanto a discussão para vocês, que a intenção desse vídeo, como eu já falei, é o debate, é levantar reflexão sobre o assunto, ok? O que eu levanto para vocês de reflexão sobre esse assunto? Gente, não seria interessante, né? O professor, vamos começar desde lá de cima, tá? Eu estudei Libras, eu tive uma matéria de Libras, tá? Eu tô no meu último ano e eu tive sim uma matéria de Libras porque é obrigatório.
Mas, gente, tem um erro nessa questão, né? As libras deveriam ser ensinado, vamos supor, não como uma matéria. Eu vou lá e tenho uma matéria de libra. Tem que ser ensinada para eu, como professora, sabe? Sair da faculdade tendo como exigência que eu saiba libras. A exigência, assim como é exigida que nós tenhamos o estágio obrigatório, que nós tenhamos concluído o TCC e apresentado o TCC, nós como professores que têm responsabilidade e comprometimento com a educação, devemos, sim, sabe? E deveria ser dessa maneira, né? Sair de lá sabendo libras. Nós deveríamos ter prática libras. Nós, como professores, deveríamos ter como prática as libras. Nós deveríamos ter um estágio de libras. Então, eu aprendi libras e eu sou obrigada a saber libras, por quê? Primeira coisa para matar, né? Para ajudar. Porque eu vou ter que fazer um estágio numa escola no qual eu vou atender um aluno que é surdo. No qual eu vou trabalhar com este aluno. Da mesma maneira que tem os estágios obrigatórios, deveria existir um estágio obrigatório neste nível. Aí é um ponto, ok? Então, começa-se a pensar a escola, a repensar a escola na questão da própria grade, né? Do que é ensinado para nós enquanto professores, enquanto curso de licenciatura e pedagogos, né? Aí, ok. E na escola? E na sala de aula? A matéria Libras deveria, tá? Deveria ser algo que os alunos aprendessem desde pequenos. A linguagem de sinais deveria ser algo que todos os alunos, todos enquanto sociedade, deveriam aprender. Por que que eu falo isso? Porque, gente, aí chega a pessoa que é surda num caixa de supermercado e não tem como se comunicar. Não há uma comunicação de verdade. Então, e se esse caixa recebeu lá, aprendeu, igual o português, igual matemática, aprendeu, estudou, sabe? Pôs em prática. Se essa criança aprender desde pequeno, quando ele vê um surdo, ele vai conversar com o surdo. Ele vai conseguir se socializar. Se o surdo estiver precisando de ajuda, ele vai conseguir ajudar. Ele vai conseguir saber que está precisando de ajuda. Num caixa de supermercado, a pessoa vai conseguir atender ele muito bem, sem fazer mímicas. Então, nós estaríamos retirando o surdo da sua bolha, né? Da sua bolha de comunidade cultural surda, estaríamos inserindo ele, de fato, na sociedade. Então, isso, para mim, seria inclusão. De verdade, porque a inclusão deve ser trabalhada pela sociedade, né? E não adianta fazer uma inclusão na escola e ser meia inclusão. Então, vocês entendem quando eu falo que são leis, são programas, são uma série de coisas que é criado para a educação, pensando na educação, teoricamente, mas é só para falar que foi feito. Ah, no meu programa de governo eu pensei nisso para a educação. E de fato não está se pensando na educação. Não está se analisando, peraí, tem essa lei aqui, mas como está sendo implementada? Qual que está sendo o ganho realmente pro surdo? Sabe? Qual que está sendo o ganho para ele? E para nós?
enquanto ouvintes, qual que está sendo o nosso ganho? Nós estamos conseguindo se comunicar com os surdos? Eu quero me comunicar com os surdos, mas nós estamos conseguindo? Então, assim, é uma reflexão, ainda assim, sobre a questão dos cursos de licenciatura, tá bom? Gente, o que acontece? A gente já tem lá a matéria, né? Uma matéria lá, muito bem, que é o que é pedido pelo MEC, né? Aí, se eu, enquanto professora, terminei minha faculdade, se eu quiser lidar com crianças que têm alguma necessidade especial de atendimento, né? Eu tenho que me especializar. Então, assim, a Libras poderia não ser uma especialização, ser algo realmente que tenha desde o início na faculdade, né? Não sei quantos anos demoraria para uma pessoa aprender Libras, mas assim, eu sei que em uma matéria você não aprende. Em uma matéria você não aprende Libras. É um tempo e é prática também, né? Porque você tem a posição e Libras não se fala, não é algo que você só gesticula ali as letras, enfim, com a mão. Libra é linguagem de sinais corporal também. Então, muitas coisas que você está ensinando na Libras, né, que você está falando na linguagem de sinal, muitas das palavras eles interpretam com a sua fisionomia. Eles interpretam com a sua posição, né, da maneira que você se posiciona no seu corpo. Então, tem toda uma linguagem, sabe, corporal para eles. Então, não é só os sinais. Então, não é só aprender os sinais. É toda essa linguagem, sabe, dos surdos. Essa linguagem deles que eles têm para entender o mundo. Gente, olha, a nossa conversa está chegando ao fim, tá? Nós trabalhamos aqui uma série de coisas, né? Da história da educação, o conceito de educação, né? Eu tentei um pouco ali dar uma problematizada em alguns programas de educação, né? Nessa questão mesmo de criar, né? Essa criação de programa, né? De educação. E tentei também problematizar a questão da inclusão, né, nas escolas, tá bom? Eu quero muito, sabe, que tenha sido proveitoso para vocês, que vocês possam, gente, refletir um pouco sobre o que eu falei, analisar, sabe? Principalmente você que é do curso de licenciatura, que faz alguma licenciatura, sabe? Você que é da área de pedagogia, sabe? Então, nós que estamos nessa área da educação, nós temos um dever maior de analisar o que está acontecendo e de pensar os mecanismos que tem que ser mudado, que podem ser mudados, tá? Então, assim, eu quero agradecer vocês que ficaram até agora assistindo. Espero que tenha sido legal. Vou deixar aqui para vocês, gente, uma atividade que é uma gamificação, tá? Então, é uma atividade em game que eu fiz, tá bom? Para vocês estarem testando aí os seus conhecimentos, tá? Espero que vocês gostem da atividade. Façam, por favor. Vou deixar no link, tá? Na descrição do vídeo, tá? Vou deixar na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem e seja produtivo para vocês, tá bom? Eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês de como que joga o jogo da roleta, tá? O game que eu fiz para vocês, tá bom? Daí eu vou deixar aqui para vocês visualizarem alguns joguinhos, né? Como que eu fiz, a primeira perguntinha e tudo mais, para vocês visualizarem daí como que é o jogo,
tá bom? Espero que vocês gostem. Gente, esse joguinho é super fácil, tá? É um quiz, tipo o Show do Milhão. Aí você clica no link e vai aparecer para vocês já essa imagem, tá bom? Quiz Show, com uma musiquinha bem legal. Aí já abre, já vem essa página, né? Preparem-se, que logo já vai entrar a pergunta para vocês. Aí essa é a imagem da primeira questão, tá? São 5 questões. Vocês vão ter cerca de 30 segundos para estar respondendo cada questão, tá bom? As questões é relacionado com o que eu falei durante a nossa conversa, tá bom? Nosso próximo encontro, né, de conversa, nós vamos estar tratando sobre a gestão escolar, tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre administração escolar, gestão empresarial, tá? Nos vemos, né, na próxima aula. Espero que vocês gostem e continuem comigo até o final. Bom, muito obrigada!